Paz do Senhor, irmãos, boa tarde a todos. Hoje um cenário aqui um pouco diferente e vocês se contentem um pouco com os galos gritando no fundo, cantando, né? Porque eu estou aqui na área da minha casa. Hoje eu vim trazer uma abordagem um pouco diferente dos vídeos que geralmente eu faço, falar um pouco, né, sobre uma reflexão que eu estava tendo sobre como a sociedade vive um mundo de aparências, né? Nós vivemos em uma sociedade que prega muito sobre aparência. As pessoas acham hoje que para ser feliz você precisa ter grandes aquisições, né? Elas relacionam a felicidade com bens materiais, com dinheiro, na verdade, né? Você será feliz se você tiver o carro do ano, o último lançamento do celular, se você fizer viagem só para os destinos turísticos mais caros. Você não pode simplesmente viajar para a cidade vizinha ou para uma praia não muito tumultuada. E isso vem sendo imposto de uma forma, né, no nosso inconsciente, de forma que nos leva a viver uma vida de descontentamento. Vocês já repararam isso? Hoje as pessoas elas não conseguem ser contentes, né, estar satisfeitas com as coisas que elas têm. Por exemplo, se você tem um celular mais inferior e aí fizeram o lançamento de um celular top, você tem que ter aquele celular melhor. Se você fez uma viagem bacana para um lugar mais não tão turístico, sim, a sociedade prega que você tem que ir para lugares, né, mais visitados, requisitados, como por exemplo Chile, Maldivas, enfim. Como se, por exemplo, nosso país não tivesse tantos lugares tão bonitos quanto esses de destinos turísticos, né? Essas cidades que são muito movimentadas pelo turismo. O mundo vem pregando muito sobre essa questão do materialismo, essa questão de ter, né, e não de ser. E em contrapartida nós temos pessoas que estão vivendo uma vida endividada para viver de aparência, pessoas que estão entrando até mesmo em depressão por causa de fazer essa comparação com a sua vida em relação ao que é postado nas redes sociais, e muitas vezes elas esquecem que aquela postagem ali da rede social é apenas um recorte de um dia. Às vezes você vai ver aí um casal postando a foto de um passeio legal ou de um momento ali no dia, e aquilo ali é só um recorte. Às vezes o dia daquele casal foi ruim, teve várias discussões, né, foi um verdadeiro caos. Porém, nas redes sociais vai estar postado somente aquele momento feliz, porque ninguém posta os momentos que a gente está passando, né, pelo deserto. Ninguém posta aquele momento que você tá passando por preocupações, por dívidas, não. A rede social, na verdade, ela é só um recorte de um dia, de uma vida, né? Meia hora ali que às vezes tira uma foto e fica registrada. E essa questão do descontentamento, isso é muito sério. Todo o meu conteúdo aqui, ele é baseado em conhecimentos bíblicos. Quando a gente vai olhar na Bíblia a questão do descontentamento, que geralmente traz a murmuração, a gente vê que isso é muito prejudicial para a nossa vida. Por exemplo, o povo no deserto, eles estavam tendo provisão do próprio Deus. Estavam fornecendo nuvem durante o dia, coluna de fogo à noite, maná, e aí de repente eles olham para o maná, que é a própria provisão do Deus, né, o pão de Deus ali que Deus estava fornecendo para eles, provendo, e eles simplesmente lembram do Egito e desdenham do maná, né, que já estão enjoados daquela comida ali, que eles sentiam falta das cebolas do Egito. Pensa quanta ingratidão, né? Deus estava provendo tudo o que eles precisavam e ainda assim eles estavam ali reclamando. E isso acontece com a gente também. Quando a gente para pensar tudo que Deus tem provido nas nossas vidas, né? Comida, saúde, você poder acordar, andar, fazer as suas coisas do jeito que você quer, isso tudo é bênção de Deus, é provisão de Deus. Mas muitas vezes a gente olha só para aquilo que está faltando. E aí, quando a gente começa a olhar o que está faltando por causa dessa comparação com o que é postado em redes sociais, pelo que é demonstrado aí na internet, vem a murmuração. Você perde o foco das bênçãos que Deus tem derramado na sua vida e começa a olhar somente para o que está faltando, quando na verdade você já é muito abençoado. Vou até ler para vocês aqui a passagem que Paulo fala sobre o contentamento. É uma passagem muito interessante
que tem grandes ensinamentos para nós cristãos. Está lá em Filipenses 4, versículo do 11 ao 13, onde vai nos dizer o seguinte: sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Quer um ensinamento maior de contentamento que este que Paulo estava, comunicando ali? Ele está dizendo que independente da circunstância que ele esteja passando, ele sabe estar contente, porque em Cristo ele pode, todas as coisas, Cristo que está fortalecendo ele. E a gente precisa entender isso também, que a gente pode todas as coisas em Cristo que nos fortalece. E aí vem essa questão realmente do contentamento, de ser grato, sabe? Existe muita beleza no nosso dia a dia, existe muita coisa que não necessariamente você precisa postar no seu Instagram ou em qualquer outra rede social, mas existe muita beleza num café que não é instagramável, existe muita beleza em você poder, num dia frio, você deitar ali na sua cama e rolar no cobertor quentinho. Existe muita beleza em você poder se locomover para onde você quiser, não necessariamente para fora do país ou para grandes destinos turísticos. E é isso que eu venho falar com vocês hoje, que Deus possa nos tirar essas escamas dos nossos olhos da murmuração. A gente possa olhar realmente para as coisas que Deus já tem nos entregado, tem derramado sobre as nossas vidas e tirar o foco das coisas que nos faltam, porque a verdade é que sempre vai nos faltar algo, mas que nós possamos enxergar a beleza no processo até alcançar os nossos sonhos, aprender a desfrutar da beleza do processo, não necessariamente somente quando você conquista algo, aprenda a ver beleza no processo, na sua caminhada, aprenda a ver beleza no seu dia a dia, sabe? Porque o contentamento é exatamente sobre isso, não é sobre você não ter ambição. Não estou falando isso, você pode querer sim, terminar uma faculdade bacana, viajar, ter uma empresa, não é sobre isso. O ser humano ele é movido por sonhos, então é muito interessante que nós tenhamos sonhos e que nós sempre estejamos nos movimentando em relação a esses sonhos. Mas a questão do contentamento é você aprender a ser grato pelas coisas que você já tem, enquanto você almeja, enquanto você corre atrás das coisas que você deseja. E eu estava até lendo uma estatística muito interessante, que apenas 3 a 4% da população do Brasil está entre os mais ricos. Agora pensa, a internet nos prega sobre essa vida aí de influencers. Elas acordam cedo, vão malhar em horário de herdeira, que é horário das 9, horário das 3 da tarde, tomam um café ali que demanda tempo, você montar uma mesa instagramável, uma rotina tranquila, onde você consegue se organizar totalmente, mas se a gente fosse viver uma vida assim, precisaríamos de uma renda, uma renda ou um trabalho home office ou uma renda muito boa para manter uma vida que você não necessita tanto de trabalhar fora. E olhando a estatística do nosso país, apenas aí 3 a 4% são os mais ricos e em torno de 15% aí são a classe B, o restante, então pensa, praticamente 80% aí da população está na classe C adiante, que é a classe mais pobre, que ganha aí entre seus 2.500 a 14 mil, ou abaixo disso, que é a classe D. Então, essa lógica que a internet vem entregando, dessa vida assim, tão planejada, isso vem, de certa forma, causar uma certa ilusão nas pessoas, porque nem todo mundo vai alcançar essa vida, esse nível de rotina, mas não é por isso que você vai deixar de ver beleza no seu dia a dia, mesmo você aí sendo CLT, você precisando trabalhar fora ou sendo do lar, você tem muita beleza, tem muita coisa com o que se contentar, com o que agradecer, e esse vídeo é sobre isso, que a gente possa aprender todos os dias a agradecer a Deus por tudo que Ele tem nos oferecido todos os dias. São muitas bênçãos que a gente recebe e muitas vezes a gente não reclama. Você já parou para pensar de onde você saiu e onde você está hoje? Que enquanto você acordou, você levantou da sua cama, quantas pessoas estão acamadas em um hospital, estão sem esperança ou com alguma doença terminal? Enquanto você está caminhando para o seu trabalho CLT ali, das suas 8 horas diárias, existem pessoas que estão passando fome, porque não tem emprego,
né? Muitas mães e pais desesperados porque não tem o pão de cada dia, pois ainda não tem emprego. Então que a gente possa ver as bênçãos derramadas na nossa vida e sermos gratos até pelas coisas que a gente acha que ainda não está bom, mas que já são bênçãos que Deus derramou sobre a nossa vida. E acima de tudo, a vida em si é uma bênção, né? O viver é uma bênção, e por isso que a gente tem que ser grato. E aí eu vou deixar para vocês aqui apenas uma passagem que está lá em Hebreus, para vocês refletirem. Hebreus 13:5 vai nos dizer assim: sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Então é isso, gente, que eu tenho para falar com vocês hoje, né? O nosso Deus nunca nos desampara, Ele nunca nos deixa, nunca nos desampara, e que a gente possa, então, encontrar esse contentamento em todas as coisas que Deus tem nos dado, e aquilo que a gente ainda não tem, mas que a gente almeja, que a gente peça para que Deus nos ilumine, que se for da vontade dele nós vamos alcançar, mas que não sejamos assim como aquele povo no deserto, que Deus estava provendo tudo o que precisavam e eles ainda assim foram murmuradores. Então, que não sejamos murmuradores e que o nosso coração ele se enche de gratidão e transborde dessa alegria, desse contentamento. Assim como Paulo nos ensinou, né, em Filipenses, que possamos ter então esse contentamento, independente da circunstância, que a gente passa a ter um coração agradecido ao nosso Deus, né, que é nosso Pai, que provê todas as coisas, que é o nosso pastor e que nunca nos deixa faltar aquilo que precisamos. E é isso que eu tenho para falar com vocês hoje. Um abraço e tchau, tchau.